e muito bem-vindo à Literatura Falada. Me diga uma coisa, você que gosta de boas histórias, já ouviu aquela frase, a minha vida bem que daria um livro? Pois é, a vida de Wilson Plutarco Rodrigues Lima deu um livro. Qual? A Morte de Quincas Berro d'Água, do escritor baiano Jorge Amado, publicada no ano de 1959 pela conhecida revista Senhor. É isso que nos lembra o Afonso Romano de Santana, num pós-fácil que ele escreveu para a edição desse livro, realizada pela Companhia das Letras. Ele nos lembra lá que essa história do Cabo Plutarco, que é o que consta está repousa no cemitério do Caju, na cidade do Rio de Janeiro, foi aludida pelo próprio Jorge Amado no ano de 1981, quando ele recebia o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará, e aí então ele teria dito isso. Eu vou citar aqui, na verdade eu vou ler as palavras do Jorge Amado que o texto do Romano Santana transcreve. Vamos lá. Homens de muitos amigos, tenho aqui em toda parte do Brasil mesa posta em muitas casas e um copo à minha espera na confraria noturna dos últimos boêmios. Foram esses amigos que ainda vivem a aventura e o riso que me forneceram a ideia de uma das minhas histórias mais divulgadas e melhor consideradas. Refiro-me à morte de Quincas Berro d'Água, esse vagabundo dos becos e ladeiras da cidade da Bahia que hoje trafega muito afora em mais de 20 línguas, em 30 países, que virou a peça de teatro, balé, programa de televisão. Quincas Berro d'Água foi gerado em Fortaleza, onde brotou a ideia deste pequeno romance. Deram-me notícia do caso acontecido quando da morte de um boêmio. Contaram-me como a solidariedade dos amigos na hora da ausência transformou a dor da despedida em festa. Esse dado ele ficou meio suspenso, até que o escritor cearense José Helder de Souza escreveu um livro sobre o tema e que tem como título Cabo Plutarco, o Berro d'Água, publicado em Fortaleza pela imprensa da Universidade Federal do Ceará em 1982. E esse livro resgata a história do cidadão chamado Wilson Plutarco Rodrigues Lima, que nasceu em 1920 na cidade de Sobral, no Ceará. Eu trago aqui a história do Cabo Plutarco. Vamos a ela. Plutarco serviu no Rio de Janeiro como cabo, mas ao que consta, sua verdadeira e profunda vocação era a boemia, a farra. Conta Zé Helder que Plutarco, certa vez, viajava do Rio para Fortaleza em um navio, mas a escala em Salvador, na escala ele foi para a farra e perdeu o navio. O navio se chamava Baipendi, que foi posto a pique no litoral pernambucano. A família chorava em Fortaleza terrivelmente a morte do cabo Plutarco quando recebeu um telegrama dele com o aviso de que perderam o navio, mas que tomara outro já estava a caminho. Mas ele morreu cedo, morreu de tanto beber em 1950 no Rio de Janeiro aos 30 anos de idade. E diz o Helder na pesquisa dele que ele constatou que durante a despedida os amigos começaram a beber em memória do companheiro, que estava ali morto e sendo velado, e decidem modificar a feição triste do velório e o próprio defunto passa a ter direito também às suas doses. Quando eles se veem obrigados a sair para buscar mais bebida, acham injusto deixar o companheiro morto sozinho e o carregam em pé, um amigo de cada lado, amparando-o pelo sovaco ou passando-lhe um dos braços pela nuca. Quando o dia amanhece, devolvem Plutarco ao caixão. Dizem que Jorge Amado ouviu essa história em Fortaleza em 1958, o texto que ele escreveu é de 59, na Caiminiana, que é a residência do Dr. Zequinha de Moraes, e a partir daí, que era também um bar que ele recebia os amigos, e a partir daí ele transformou essa história na novela que a gente conhece, que foi publicada então em 59, depois traduzida para inúmeras línguas, enfim.
Mas você lembra de como, dos detalhes da história que o Jorge Amado criou? Antes de entrar nessa questão, eu queria só lembrar a vocês que tem um filme, né, A Morte de Quincas Berro d'Água, que eu encontrei disponível aí no YouTube. Eu vou passar algumas imagens para que vocês vejam. Disponível em tamanho integral, quer dizer, todo ele está disponível no YouTube. E se você aí não quiser ler o livro, é uma oportunidade para conhecer a história, assistir o filme. Bom, a questão é como afinal morreu Quincas Berro d'Água, né? Essa é uma questão que fica pairando aí quando a gente lê esse texto. A família do Joaquim Soares da Cunha, Joaquim Soares da Cunha é o nome que o Jorge Amado deu para o Berro d'Água. A família dele diz que ele morreu de maneira decente. Né? Embora eles escondam aí alguns vexames, alguns detalhes que eles julgam pouco dignos do final da vida do finado. Já os amigos vão assegurar para quem quiser ouvir que o Joaquim morreu mesmo no mar e que esse era o seu desejo. O fato é que durante quase toda a sua vida, o Joaquim Soares da Cunha, que seria depois o Quincas Berro d'Água, foi um funcionário público exemplar. Aos 50 anos, porém, por motivo aí desconhecido, ele se despediu da família e passou a viver na rua, né? O apelido Berro d'Água veio porque um dia aprontaram aí uma treta com ele e colocaram um copinho com água para que ele bebesse, achando que era cachaça. E na hora que ele bebeu, ele deu um grito, né? Então ficou Quincas Berro d'Água. E foram 10 anos se entregando aí à bebida, à espórnia, à diversão, à boemia, na companhia de malandros, prostitutas de Salvador. A esposa Tacília morreu, né, o que dizem de desgosto, a filha Wanda e o seu marido Leonardo suportavam de longe a existência daquele parente incômodo. E aí Joaquim morreu 10 anos depois, aos 60 anos de idade. E a Wanda e o marido tomam as providências para o velório, para o enterro, compram roupa nova, ajeitam o defunto, né? E o velório foi realizado no quarto em que ele vivia, né, nos últimos anos. Aí a notícia da morte do Quincas Berro d'Água chegou aos ouvidos dos companheiros dele de boemia, de cachaça, o Curió, o Negro Pastinha, Cabo Martinho, o Pé de Vento. E eles foram ao velório, ficaram lá e se prontificaram a velar o corpo enquanto a família descansava durante a noite para o dia seguinte. A vigilância foi regada muita cachaça, mas foi interrompida quando eles resolveram levar o amigo para um passeio. Retiraram o morto do caixão, botaram suas roupas velhas e se foram pelos lugares frequentados por Quincas em vida. Decidiram então cumprir aí a suposta vontade do morto, oferecendo-lhe uma festa em alto mar. Mas repentinamente despencou um terrível temporal e o mar revolto lançava a embarcação de um lado para o outro. Em um desses balanços, o Quincas acabou caindo na água. Desse modo, ele teve a sua segunda morte. E também foi cumprida a sua vontade, que diziam os amigos, era passar os últimos momentos no mar. Segundo seria relatado, mas virou uma espécie de lenda, né? Ele, antes de cair no mar, ele teria pronunciado alguns versos que eu leio aqui para vocês. Me enterro como entender, na hora que resolver. Podem guardar-me seu caixão para melhor ocasião. Não vou deixar me prender em cova rasa no chão. Pois é, e assim essa história ganhou literalmente o mundo. Eu pretendo no futuro próximo, trazer aí alguns detalhes para a gente discutir sobre esse texto curioso do Jorge Amado, e por hora fica aí a sugestão para que você leia o livro e ou assista o filme que está disponível na internet. Até o nosso próximo encontro.